Existe uma estética que nunca morre e ela não precisa de logos gigantes, não precisa de cores exageradas ou cores neon. E, ironicamente, é a que mais chama a atenção. E óbvio que eu tô falando da estética do minimalismo dos anos 90. Sabe aquela elegância que parece que a pessoa levou 5 minutos para se arrumar, mas ela já tá pronta para um tapete vermelho e para um café ao mesmo tempo? Hoje eu vou te ensinar a como dominar esse estilo sem parecer que você está fantasiando da Richard Grey. O conceito de menos é mais intencionalmente, diferentemente do minimalismo da clean girl de hoje em dia, que às vezes parece perfeito demais. Os dos anos 90, o minimalismo dos anos 90 tinha uma pitada de realidade, tinha uma coisa mais urbana, uma coisa mais despojada, não uma imagem extremamente perfeita, como é a clean girl, como é a quiet luxury. Tinha uma pitada mais despojada. Se a camisa não estava 100% passada, não tinha problema. O cabelo não tinha chapinha, não era um coque lambido. Então não era uma perfeição assim tão exigida. Era uma coisa mais discreta, era uma coisa mais elegante, mas era uma estética que, acima de tudo, priorizava o corte, ou seja, o corte das peças com caimento impecável. O segredo aqui não é ter pouca roupa, mas ter as roupas certas. A regra de ouro é que a peça não pode brigar pela atenção, porque senão ela não é minimalista o bastante. O protagonista aqui é para ser você e a roupa é para ser apenas uma moldura. Eu separei aqui o Starter Pack, as peças essenciais, digamos, para você começar nesse minimalismo dos anos 90, que são, assim, as mais anos 90 possíveis. E a primeira de todas que você precisa ter é um jeans reto. Nada, esqueça o jeans skinny, esqueça o baggy, esqueça aqueles jeans wide leg, esqueça todos os outros tipos de jeans, porque o jeans que grita anos 90 são aqueles jeans de uma lavagem clássica, uma lavagem média ali, de cintura média a alta e de corte reto, que acompanha a perna e não que aperta ela, nem que fique uma coisa muito grande, muito oversize, sabe? Então, era uma coisa reta, que acompanha a perna, não aperta e também não fica uma coisa grandona lá embaixo. E essa é a calça, tipo, mais 90 possível. E uma das, assim, dos pontos mais importantes das calças dos anos 90 é que elas não possuíam elastano. Então, por isso que elas possuíam uma maior durabilidade, por isso que a gente via atrizes usando na tapete vermelho para sair, para caminhar, para sair com o namorado, para sair para tomar um café, porque elas eram praticamente eternas, elas não tinham aquela coisa de hoje em dia, perdão, não tinha essa coisa de hoje em dia de esticar, sabe essas, quando você compra uma calça de cintura alta e já fica, você usa umas poucas vezes e já fica uma dobradinha ali na parte da barriga? Isso não acontecia naquele então, porque não possuíam elastano, eram calças mais rígidas, e esse é o tipo de calça ideal se você quer uma calça que dure muito tempo no seu guarda-roupa, que seja prática e que seja extremamente versátil. Segunda peça que eu nunca achei, assim, a camisa branca ideal, mas é uma das peças super essenciais para você ter um armário mais noventoso, um armário mais dessa estética do minimalismo dos anos 90, é uma camisa branca de botão. Só que não pode ser qualquer uma, tem que ter estrutura, não pode ser de tecido transparente, nem ter uma gola extremamente aberta, sabe? Então, geralmente o mais ideal é que possua algodão na composição, senão ela não vai ter aquela cara tão sofisticada, digamos assim, também não vai ser tão confortável e, por exemplo, pro verão é totalmente inútil, porque se for de poliéster, 100% poliéster, você vai morrer de calor. Então tem que ter algodão na composição, de preferência 100% algodão, senão 80, 90, até 70% algodão. E ela precisa possuir essa estrutura para deixar uma cara mais formal, para deixar uma cara que você possa usar essa camisa branca tanto para ir tomar um café com uma calça jeans, ou para você colocar com uma saia lápis ou com um blazer e você ir pro trabalho, sabe? Tem que ser esse tipo de camisa branca. Eu, por exemplo, nunca achei esse tipo de camisa branca. Se eu tivesse achando, eu com certeza iria amar. Mas eu já testei alguns tipos de camisa branca que nunca caíram muito bem em mim, que ficavam muito soltas, que ficavam muito mole no corpo, e isso não fica bom. Por isso que eu falo, tem que ter estrutura. Terceira peça, o slip dress. O slip dress, pra mim, é uma das peças mais atemporais, mais icônicas dos anos 90, porque é um vestido de alcinha bem fininha, geralmente é de alcinha fininha, que é o que fica mais bonito também, que geralmente de seda ou cetim, e ele é realmente muito versátil. Você coloca um tênis, você pode colocar com uma camiseta branca por baixo e um tênis, fica super despojado, uma coisa mais urbana.
pode colocar até com uma bota coturno, se for do seu gosto, não é pessoalmente do meu. Pode colocar com salto e umas dessas, até uma jaqueta de couro e tem um look mais pra noite. Então, é uma peça que você só precisa usar a imaginação, a criatividade para criar composições totalmente versáteis. E assim, é um vestido tão versátil, esse tipo de vestido, que a Karen Bassett Kennedy, por exemplo, que agora tá muito alta, ela casou com um slip dress, nada de maquiagem no rosto, e ela tá realmente divina, perfeita, realmente uma deusa com esse vestido. E desde que eu vi ela com um slip dress para se casar, eu falei, se eu casasse um dia, eu iria querer um slip dress, porque é super confortável, super elegante, super sofisticado. Para mim, assim, é uma das melhores opções para você usar no casamento. Obviamente que o vestido que a Karen usou pro casamento não é tão versátil, porque ele é muito longo, então você não vai poder usar com tênis, não vai poder usar, mas é uma imitação, é uma releitura de um slip dress, só que feito propositalmente, né, para um casamento. Outra peça, que aqui na verdade são várias peças, é a alfaiataria relaxada. Sabe aqueles blazers que os blazers eles têm que ter estrutura, né, gente? Obviamente, eu sempre falo aqui, não compra blazer de neoprene porque você vai ter você vai ficar com uma cara nada enriquecida. Se você tá procurando comprar um blazer para ter uma cara mais formal, para passar uma autoridade maior, para looks realmente mais formais, não compra um blazer de neoprene, porque blazer tem que ter estrutura. E um blazer de neoprene nunca vai trazer isso, até porque é um tecido super áspero, super, assim, eu odeio. E se você tentar usar qualquer blusinha por baixo que tenha um pouquinho de textura, ou que sobressai um pouco, vai ficar toda marcada pelo blazer, então não faz sentido. Então, blazer tem que ter estrutura, só que a alfaiataria relaxada são peças em alfaiataria, só que estruturadas, mas não aquela coisa que parece que você tá toda engessada. É uma estrutura bem estratégica para você realmente poder usar essa alfaiataria, como eu falei, em diversos ambientes, para eventos mais formais e para eventos não tão formais. Então, não pode parecer uma armadura. E de preferência você vai comprar em tons mais neutros, como cinza, preto, beige, etc. Não tô falando só de blazer, né? Tô falando de calça, tô falando de outros tipos de peça em alfaiataria. E por último, sandália de tiras finas, a famosa naked sandal. Quanto menos couro cobrindo o pé, melhor. Não tem nada mais anos 90 visualmente do que isso. Outro ponto pra gente prestar atenção na hora de compor um armário mais desse minimalismo dos anos 90 é a paleta e as texturas. A paleta de cores realmente é um exercício de desapego, porque se você quer ter uma estética mais dos anos 90 e você gosta muito de cor, vai meio que brigar as duas estéticas. Obviamente que você pode fazer toda uma releitura dessa estética, não tem que ser um Ctrl+C, um Ctrl+V. Se você gosta de usar cor de vez em quando, você não vai quebrar, você não vai estar fazendo nada de errado. Mas se você quer uma estética super anos 90, super minimalista, então talvez você precise se apegar de algumas peças que de repente você nem usa mesmo e optar por cores mais neutras como preto, branco, azul marinho, cinza, beige, todas essas cores que são super versáteis e que elas são super combináveis entre si. Mas o truque para não ficar sem graça é você misturar texturas. Misturar, se você quiser um tricô com seda ou cetim, colocar tricô com couro, sabe? Colocar, se você quiser também, um jeans com seda, um jeans com tricô, você realmente fazer misturas que não fique uma coisa também chata, sem graça, boring, totalmente entediante. O contraste, né, dos materiais é o que vai trazer interesse visual para suas composições, muito mais do que você colocar 5 cores diferentes numa composição. E quarto, acho, e último ponto é a beleza e a atitude. De nada adianta você procurar ter uma estética mais dos anos 90 e você fazer uma make muito over, muito exagerada, porque a maquiagem, assim como toda a estética dos anos 90, era uma coisa mais fosca, uma coisa mais tranquila, uma coisa mais apagada, não era uma coisa muito glamurosa. Então, a maquiagem era muito tom de marrom, tanto nos olhos como na boca. Eram bocas mais marrons, glosses mais marrons, uma coisa muito mais sofisticada e muito mais tranquila. E o cabelo também é a mesma coisa. O cabelo é uma das coisas que mais me admira na beleza dos anos 90, porque eram cabelos geralmente muito mais naturais do que hoje em dia. Não tinha aquela coisa tipo progressiva, de cabelo extremamente lisos. Se a pessoa tinha cabelo extremamente liso, é porque era geralmente natural.
Era cabelo extremamente liso, partindo no meio, assim, sem chapinha, sem nenhum outro tipo de, sem, sabe, escova, nada, não tinha tanto isso. Obviamente que se fossem para um tapete vermelho, se fossem cantoras, tinha, assim, uma escova, uma coisa um pouquinho mais produzida, mas as mulheres na rua, as mulheres em eventos, tapetes vermelhos mais informais, digamos assim, não tinha tanta essa produção, nem na maquiagem, nem no cabelo. Às vezes era um coque não tão perfeito também. Eram coisas muito mais naturais. O cabelo natural, seja cacheado, seja liso, era sempre mais ao natural. Bom, e nos acessórios não era muito diferente também. Dependia um pouco também de pessoa para pessoa, né? De artista para artista. Obviamente que certas it girls, modelos, eram mais minimalistas, né? Como até hoje é assim. Mas se você vê em certas artistas, músicas, cantoras, elas eram um pouquinho mais exageradas, usavam mais acessórios de ouro, sabe, que ficassem mais chamativas, como por exemplo a Beyoncé, Destiny Child, todas essas bandas mais, sabe, do final dos anos 90, que já tava começando ali dos anos 2000, já tava vindo aquela coisa um pouquinho mais de exagero novamente, mas tinham aqueles detalhes, assim, aqueles acessórios um pouquinho mais chamativos. Mas os acessórios, por exemplo, a Carolyn Bessette Kennedy, que é um dos maiores ícones dos anos 90, ela usava praticamente nada de acessório. Eu não lembro de ver ela nunca com um brinco, nem com colar. Acho que ela usava um anel, às vezes, acho que até era aliança, se não me engano. E, no mais, relógio, sabe? Um relógio, assim, bem dos anos 90, mais fininho, assim, que nem essa aqui, justamente. Isso era uma coisa muito típica dos anos 90, era geralmente relógio, algum anel, um pouquinho mais delicado, e pronto. Essa era a estética mais casual dos anos 90, era não usar realmente muito acessório. E tinha esse equilíbrio, né, nos acessórios que hoje em dia a gente não tem, graças a Deus, porque eu sou do tipo de pessoa que gosta de mais acessórios mais chamativos. Mas tinha aquela coisa de se a pessoa tá usando um colar, ele não vai colocar uma pulseira, brincos, não. Ele escolhia um pontual, era mais minimalista, mais pensado, digamos assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as meninas estão no TikTok mostrando as mãos cheias de anéis. O que é um negócio que eu amo. Eu amo, assim, sabe, um sobrecarregamento, essa palavra existe? De acessórios, quando tem milhões de anéis, tem milhões de colares. Essa é a minha praia. Essa é o que eu gosto. Mas, se eu quisesse ter uma estética super anos 90, eu não poderia usar essa coisa tão exagerada dos acessórios. Dominar o minimalismo nos anos 90, na verdade, pode ser uma coisa muito positiva, pode ser um ótimo exercício de autoconhecimento para você parar de se esconder atrás de tendências passageiras e começar a deixar seu estilo próprio, seu estilo pessoal, respirar através desse minimalismo, dessa estética um pouquinho mais atemporal. Porque uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, não é pra você pegar essa estética e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Se você quer ter uma estética mais minimalista na roupa, mas mais exagerada nos acessórios, que é o meu caso, eu vou fazer. Eu não quero fazer um Ctrl-C, um Ctrl-V. Eu gosto de fazer releitura de moda, porque se a gente copia estéticas tal, do jeitinho que a gente vê, a gente perde também novamente a nossa personalidade, a nossa autenticidade. Então, é pra gente pegar as estéticas e se inspirar. Então, se você é uma pessoa que gosta mais de usar, por exemplo, muitos acessórios, usa. Não tenha medo de dar o seu próprio toque. É isso que vai fazer com que o seu estilo seja único e seja só seu. Porque por mais que uma estética seja simples, não quer dizer que ela precisa ser entediante. Não quer dizer que você não pode colocar o seu próprio toque pessoal nesse tipo de estética para realmente fazer dessa estética uma coisa somente sua. Agora eu quero saber qual dessas peças você já tem no armário e quero também saber qual é a maior dificuldade de vocês na hora de ser minimalista, porque acredita em mim, eu já tive muita dificuldade. Eu tive uma época que eu queria ser mais ousada, ser mais diferentona, usar mais estampa, usar coisas mais... Realmente, comprar muito em brechó e querer usar as peças mais diferentonas. Aí que eu fui polindo, percebendo que era muito difícil combinar. Era muito difícil criar composições variadas, porque eu tinha peças que realmente só combinavam com uma peça específica. Então, eu assim, reprimia muito minhas opções de composições por não ter esses básicos essenciais que, parecendo bobagem ou não, salvam o seu guarda-roupa e salvam as suas composições. Você tem uma boa base de básicos essenciais, você consegue criar as composições mais diferentonas se você quiser. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de
curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que é apaixonado por essa estética. Um beijo e até o próximo vídeo.